Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo nós vamos tratar a questão dos números racionais, tá joia? Vamos fazer ali algumas comparações, verificarmos ali quais são as suas utilidades, tá bem? E vamos observar alguns detalhes bem legais, bem interessantes. Então, vamos lá, nosso plano tutorado, né? Do sétimo ano, laboratório de matemática, tá bem? Então, olha só, conjunto dos números racionais. Racionais por quê? Ah, pessoal, é porque ele pensa, é que nem os animais racionais, né? Não, não tem nada disso de animais racionais, não, tá? É porque é uma razão, então quer dizer que são números que foram encontrados através de uma divisão, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos, né, o nosso famoso números, o conjunto dos números naturais, né? Já falamos o que são números naturais, são todos os números que podemos contar, as pessoas, os objetos, né? Casa, carro, não existe meia pessoa, né? 0,5, 0,32 pessoa, não existe, né? Então, por isso que são os números naturais. Nós também já vimos o que são o conjunto dos números inteiros, né? São os números o quê? Negativos e positivos, né? E aí apareceu, então, o nosso Q aqui, que vai representar o conjunto dos números racionais, tá bem? Que é um conjunto dos números racionais? É todo número que eu consigo escrever em uma forma de fração. Tá bem? Eu consigo escrever esse número numa fração? Então, ele é um número racional. Então, ele entra aqui. Você lembra lá no sexto ano, você trabalhava somente com os números decimais, né? Por quê? Porque os racionais entram também os números negativos, tá joia? Então, isso aí, qualquer número que eu consiga escrever de uma forma de fração é um número racional. E eu tenho duas categorias dele, tá? As frações são os decimais exatos e os decimais periódicos, tá bom? Então, vamos lá. Onde que a gente vê muito, né? No supermercado, no comércio em geral, a gente consegue observar muita necessidade de utilizar esses números. Então, eu peguei esse folheto aqui, né? Então, olha só. Nós temos esse conjunto de biscoito, né? Que está na promoção, que fala que se comprar 3 unidades, você vai pagar R$ 1,39. Tá joia? Você já sabe, né, sétimo ano, o que é a questão de quantas casas decimais, como fazemos as leituras, tá bom? Então, aí é o refrigerante, né, de 1 litro a R$ 2,49. Temos também aqui um apresuntado, né, que está comprando a peça no quilo, vai sair a R$ 8,99. R$ 8,99. Tá? Ou eu posso falar também, vai ficar meio estranho, né? Não é usual, mas eu posso falar assim, R$ 8,99, né? Fica meio esquisito, né? Ninguém fala isso, né? Mas podemos falar, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Os decimais também, as frações, né? A gente utiliza muito nas questões de medições, né? Então, por exemplo, nós temos aí uma fita métrica, né? Que podemos utilizar para vários fins, né? Na costura, né? A costureira costuma utilizar muito para fazer a medição ali, né, do corpo da pessoa, da cintura, do ombro, do braço, né? Se quer fazer uma roupa mais personalizada, tá joia? Lá na academia também, né? O pessoal fica lá medindo a gente, né? Humilhando a gente, né? Isso chama fitinha da humilhação, tá? Mas vamos lá. Então, mas é só costureira que usa? Não, né? O médico também usa. Olha só a importância, né, de fazer a medição, a aferição aí das medidas, né, do corpinho dos bebês,
tá bom? E aí nós temos ela é graduada, né? Essa fita métrica, ela é inteira, geralmente ela é 1 metro, e tem as divisões dela, né? Que é dividida em centímetros e milímetro, tá bem? Então, essa partezinha menorzinha aqui, entre o 3 e o 4, olha, eu tenho o meu milímetro, tá joia? Que eu posso escrever em formato, usando um metro também. Então, o centímetro seria 2 casas decimais e o milímetro, o mil não tem 3 zeros, então seria 3 casas decimais. Então, vamos lá, um outro exemplo. Quem já viu essa ferramenta, né? Olha só, essa é a trena, né? A famosa trena aí que os pedreiros, serralheiros, marceneiros, engenheiros, arquitetos, projetistas, tudo utilizam, tá joia? Então, é a mesma coisa, é o mesmo esqueminha, né? Daquela fita métrica, só que ela tem ela é maior do que aquela, porque ela geralmente é 1 metro só, aquela fitinha métrica, tá bom? Então, olha só, aí está um projeto de armário, né? Que está escrito em metros, tá? Então, veja só a profundidade, né? Desse armário. Ele é de 28 centésimos de metro. Mas a gente fala assim? Não, né? A gente fala o quê? A gente fala centímetro, né? Então, ali eu já sei que é 28 centímetros. Nessa questão, nessa outra aqui, ó, tem 1,65. O que é? 1 metro e 65 centésimos de metro, tá? Ou eu posso falar 1,65 metros, tá? É muito usual, muito comum também se falar dessa maneira, tá joia? Então, essas aí é uma das utilidades das casas decimais que a gente vê aí no cotidiano. Tem outros exemplos também, tá? Então, vamos lá. Vamos verificar, então, a questão de casas decimais. Então, olha só, eu tenho 1/3. Ah, gente, só voltando lá, vou voltar aqui atrás, aqui, olha. Porque vocês repararam que todos esses números decimais, eles são positivos? Você lembra que quando não tem um sinal de mais ali, significa que é o quê? Positivo, né? Então, tem algumas unidades de medida que a gente não usa negativo, tá? Então, por exemplo, a minha parede tem menos 2 metros. Como assim? Né? Ela entrou no buraco negro, num buraco de minhoca lá e sumiu do planeta? Né? Não, não existe uma unidade de medida negativa, né? Ah, não, professor, eu fiz uma caminhada de menos 3 quilômetros. Ah, meu filho, mas como que você fez isso? Ah, professor, eu andei para trás. Mas, né? Porque você andou de ré, né? E ficou negativo, não. Tá, joia? Não existe isso, não, pelo amor de Deus. Tá? Então, não existe questões negativas em distância, em peso, em velocidade. Tá, joia? Temperatura existe, hein? Cuidado, hein? Temperatura, a gente não está fazendo um frio lascado aí. Tem cidades aí, ó, que tá, aqui em Minas mesmo, já está abaixo de 0, né? Já está negativo. Tá bom? Então, vamos só nos atentar a isso. Então, voltando aqui, vamos verificar, então, 1/3, né? Então, eu peguei aqui a minha calculadora aqui e vou fazer 1 dividido por 3, que vai dar 0,33333 o resto da vida, tá? Se eu tiver uma tela de calculadora aqui gigantesca, ele vai continuar os 3 pro resto da vida lá, ó. Nunca mais vai acabar. Isso que é o meu decimal periódico, tá? Então, o meu período é o 3. Tá? Então, ele vai repetir esse 3 aí eternamente. Tá joia? Vamos pegar um outro exemplo. 1/4. 1 dividido por 4. Então, 0,25, né? 0,25 ou 25 centésimo. Tá vendo que deu exato? Ele não continuou? Então isso aí é o meu decimal exato. Tá joia? Então, vamos colocar, ó, 3 dividido por 6. Entendeu? 0,5 ou 5 décimos, tá? Então, tá aí alguns exemplos
que, né, que a gente costuma ver muito no dia a dia, tá joia? Das frações, tá bem? Então, é só isso por enquanto, por hoje, tá bom? Eu vou preparar, então, algum material para a gente começar a realizar as operações com os números, tanto os números inteiros quanto os números racionais, tá joia? Na próxima aula, vamos começar, então, a fazer as operações com os números inteiros e tomem muito cuidado, que esse conteúdo tem que prestar muita atenção, senão a gente se perde, tá? É muito comum o aluno do 7º ano se perder, né? Porque dá uma confusãozinha mesmo, tá bom? Mas a gente vai arrumar uma estratégia bem legal para a gente poder fazer essas operações, tá bom? Muito obrigado. Não esqueça de entrar no nosso blog, tem atividades lá, tem alguns jogos lá no laboratório de matemática, já estão disponíveis, beleza? Os links lá dos jogos, tá bem divertido, beleza? Valeu, pessoal, brigadão, até mais.